Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mônica e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um super recurso que transforma, que converte textos, seja ele da web, artigos em PDF, até mesmo imagens que contenham qualquer tipo de mensagem, JPEG, qualquer tipo de arquivo que tenha ali textos, ele faz a leitura por meio da inteligência artificial e oferece mecanismos que melhora esse momento que você está ouvindo. Como assim? Ele te dá opções de vozes, você tem como acelerar ou diminuir a velocidade desse áudio, tem opções de outros idiomas, além de muitas outras opções que eu quero trazer para vocês neste vídeo. Então, para começar a falar sobre esse site, ele é um leitor de textos que originalmente ele foi pensado para pessoas com alguma deficiência visual, mas ele também serve para pessoas com dislexia, que é justamente aquela dificuldade para compreender a leitura, por reconhecer a correspondência entre símbolos e gráficos, entre os fonemas, e também é excelente para quem está aprendendo um novo idioma, já que nesse site ele pode ser utilizado também para praticar a pronúncia, uma vez que existem várias palavras que nos traz algum tipo de dificuldade na hora de entender como que ela é falada, e ali nós temos uma inteligência artificial que nos dá a pronúncia correta, e a gente ainda tem ali dentro correções de pronúncia que fica bem fácil nesse momento que nós estamos ouvindo. Vamos ver como que funciona esse site, quais são todas as possibilidades que a gente possui. Obviamente, é um recurso online que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o Natural Reader. Vamos aqui então digitar na barra de pesquisa do Google Natural Reader, dê um Enter. Clique nessa primeira opção que aparece aqui logo após que você pressiona o Enter. E agora nós estamos observando o layout desse site. No meu caso, o meu computador ele já está traduzindo automaticamente do inglês para o português. Mas se caso as suas páginas não estão configuradas para isso, só clique com o direito do mouse e selecione a opção de traduzir para o português, que ele vai traduzir toda essa página para você. Então aqui eu acho interessante mostrar quais são todos os recursos que esse site em especial ele oferece. Então a gente já sabe que é uma inteligência artificial que vai fazer essa leitura e vai tentar aproximar para uma leitura natural, mais próxima do natural. E ele já fala que o site, que é o número 1 de conversão de texto em fala, tanto para uso pessoal quanto comercial, e também para no meio da educação, e até mostra aqui as estrelinhas que são dadas para esse site. No final, ele coloca até o ranqueamento de download, de quanto tempo de uso, é bem interessante mesmo. Logo aqui a gente já observa as vozes que estão disponíveis, nesse caso é para o idioma inglês, mas a gente pode observar ao clicar as diversas opções que o site está apresentando, assim como nós encontramos aqui o idioma em português, mas nós temos espanhol, francês, italiano, o idioma dinamarquês, islandês, enfim. São muitos idiomas aqui disponíveis para a gente utilizar. Então vamos observar o que a gente vai encontrar assim que a gente entra, tem acesso ao site, que são os arquivos que a gente pode adicionar para que ele faça a leitura. E ele já mostra que ele vai converter um texto
pode ser em PDF, tendo a opção de mais de 20 formatos em áudio falado para que a gente possa ouvir, seja ele em documentos, e-books ou materiais escolares, em qualquer momento que a gente fizer essa solicitação utilizando este recurso. E que ele já mostra que é um aplicativo online, onde a gente pode arrastar e soltar diversos arquivos, que podem ser desde PDFs a imagens, e que podem ser convertidos em arquivos MP3 para download. Mas eu já faço aqui um breve adendo que o download para o arquivo em MP3 ele só é possível pela conta Plus. Não está mais disponível sendo você um usuário do nível básico. E o que eu acho mais interessante ao trazer esses recursos aqui que utilizam, né, a inteligência artificial, é possível o uso tanto no seu computador, tablet, Chromebook, celular, para que facilite o uso desse material. A gente pode também fazer o download da extensão dele no Chrome, o que vai facilitar ainda mais a gente ouvir os e-mails que a gente recebe, entrar nas notícias e não precisar ele ficar lendo, porque ele vai fazer essa conversão desse texto em um áudio, assim como os artigos, Google Docs, enfim, qualquer página da web pode ser utilizada utilizando a extensão do Chrome. E aqui ele mostra também os estilos de voz que estão disponíveis, que a gente pode adicionar emoções e efeitos para dar vida àquela narração. Então tem o tipo amigável, para bater um papo, um sussurrando, aquele gritando. E a gente observa o quanto que a inteligência artificial está se utilizando de recursos para tentar cada vez mais se aproximar às emoções, né, aos tipos de expressões que nós damos quando nós estamos em alguma situação, como eles colocam aqui, quando nós estamos nervosos, quando está sussurrando, e a inteligência artificial já está fazendo isso. Então, ele coloca que também pode ser utilizado pelos professores e alunos, que a gente pode adicionar membros, tanto por e-mail ou criar um código de turma, e a gente compartilhar os documentos e acabar gerenciando esses arquivos ali. Que lembra que lá no começo eu disse, né, que pode ser utilizado em diferentes redes, tanto comercial, pessoal e educacional. Então ele já oferece aqui esse mecanismo para a parte da educação. Assim como ele continua colocando outros itens que a pessoa que pode se beneficiar ao utilizar esse site. E aqui, como eu já havia dito, são mais de 10 milhões de usuários que estão ativos por ano, são 20 anos de experiência de conversão de texto em fala, e mais de 2.000 instituições de ensino atendidas. São dados extremamente expressivos que fazem a gente olhar com maior carinho para esse site. E para finalizar, ele ainda deixa aqui as perguntas mais frequentes que são feitas, que pode ser desde o tipo do uso, o endereçamento, como que o texto para a fala ajuda os alunos com dislexia e outras dificuldades de aprendizagem. Então ele acaba dando uma força extra para que a gente reconheça a importância desse recurso. Começando, né, a utilizar os recursos, vamos começar em Comece de Graça. Como que é esse site? Então, aqui a gente já está vendo que tem essa parte onde estou selecionando, é onde que ele já identifica que é aqui que eu tenho que colocar o meu texto que será convertido em voz. E ele já coloca também que ele suporta mais de 20 formatos de documentos, incluindo PDF, Doc, DocX, e-books e até mesmo imagens. E ele já fala que tem assinaturas do tipo gratuita, que é essa que eu estou utilizando, mas também tem a versão paga. E essa versão paga, com certeza, tem os seus benefícios. Ele já coloca que tem vozes mais novas, desde as mais avançadas, e também permite até um texto mais fluido, um som natural. E uma outra característica desse plano que você pode observar ter um certo tipo de padrão e até mesmo a entonação das vozes humanas. E ele continua a listar os outros benefícios que você tem ao fazer parte desse grupo pago. Eu vou
adicionar um texto que eu já separei previamente. É um texto bem curtinho, apenas para a gente observar a funcionalidade e entender como é que esse site ele funciona. Então, estou pegando aqui um site, copiando aqui da web mesmo e vou colar ele aqui. Bem, nessa bolinha onde tem a carinha desse rapaz, eu posso fazer a troca das vozes. Então, eu tenho a voz do Antônio, a voz da Francisca, do Ricardo e da Vitória. E a gente escuta e escolhe simplesmente por afinidade qual é o tom e expressão que essa voz do Antônio, que é gerada por inteligência artificial, se ela me agrada. Então, vamos ouvir aqui as 4 para observar quais são as entonações. Enfim, eu deixei aí as 4 vozes para vocês escutarem. No meu caso, eu apreciei mais a voz do Antônio, e que é a que eu vou selecionar aqui para que fique para fazer a leitura do texto que eu coloquei. E logo abaixo vocês estão observando que temos mais vozes para português, né, do Brasil, como da Carolina, Márcia, Danilo e da Maria, mas essas duas aqui, elas são da versão premium, que é a versão justamente a versão paga. Então vou ficar aqui com o Antônio mesmo e vamos soltar para ouvir a leitura. Então, aqui nós escutamos a voz dele, está um pouquinho acelerada, e nesse cantinho da uma vez é onde que a gente tem um recurso aqui para diminuir a velocidade desse áudio, assim como deixar ele mais rápido. Então, de acordo com a sua necessidade, você movimenta esse painel aqui. Aqui são outras opções que a gente pode aproveitar, como converter para MP3, mas já adianto que é apenas utilizando da conta paga. Ele tinha na versão gratuita que a gente fizesse o download dessa leitura, mas agora a gente não consegue mais, apenas para a versão paga mesmo. Esse segundo item, ignorar textos de leitura, então ele coloca aqui algumas opções que você pode excluir na hora que a inteligência artificial estiver realizando, como, por exemplo, você não quer que ele leia o que estiver entre parênteses, entre um colchete ou entre as chaves, é que ele tudo colocou colchete, né? A gente está observando aqui que há uma diferença entre as imagens. Ou ignorar as URLs. Qual que é o benefício da gente utilizar isso? É que quando a gente coloca um arquivo completo, um PDF, um livro aqui para ser feito a leitura, ele vai ler literalmente tudo que tem naquela página, desde a da primeira linha, que necessariamente não é que faz, que compõe o texto daquele livro, mas sim o da numeração da página, enfim. Então, quando você exclui esses itens, você acaba deixando até um pouquinho o texto mais ágil e refinando, não muito, mas refinando o que você realmente gostaria que ele lesse. E pense bem, a gente deixar a opção aqui dele ler o URL, vai ficar falando www, etc, etc, vai ficar falando cada letrinha que tem ali. Que pesquisar e substituir, se você quiser alguma palavra, né, substituir alguma palavra. Se tem alguma pronúncia que você entendeu que o IA fez a leitura, a pronúncia errada, você pode corrigir aqui, está falando que eu não tenho nenhuma, mas se eu quiser é só mostrar para ele qual que é o original que está no texto, eu coloco e como que eu quero que seja pronunciado isso, como que é o correto. E aí eu clico em salvo e vai ser salvo para esse personagem aqui, no caso do Antônio, que foi que eu já havia escolhido previamente. Tem essa opção aqui de cronômetro, que ele deixa, você pode estipular um tempo. Então eu quero que leia até 30 minutos e ele vai parar após esse período. Então você determina a quantidade de tempo que ele vai ficar ali lendo para você, se for necessário.
assim como outras opções, se você quer deixar mais rápido ou no modo escuro, se você quer que tenha uma alta rolagem, enfim. E o último item aqui para compartilhar, onde você pega esse link e acaba compartilhando com as pessoas que você tem interesse. Aqui eu mostrei para vocês até agora o texto que eu copiei da web, né, e coloquei. O que é interessante eu expor é que ele já coloca aqui nesse cantinho, onde eu estou passando o mouse, o tempo que ele vai demorar para fazer a narração. Então, nesse caso, uns 16 segundos, e é interessante quando a gente coloca aquele livro, um artigo, enfim, ele já tem uma noção de tempo, quanto que isso vai demorar. Vamos aqui adicionar, então, um PDF qualquer aqui, e ele já te lembra quais são as opções possíveis que eu posso colocar. Então, um documento, um texto, que é justamente aquilo que eu já fiz com vocês, uma imagem digitalizada, uma foto, até mesmo uma captura de imagem, ou uma página da internet, se eu quiser, eu coloco aqui o link e ele vai fazer essa leitura. Vou pegar aqui um PDF. Estou abrindo. Então, ele já abriu aqui para mim no site todo esse material que vocês estão vendo, são 59 páginas, e eu vou colocar para iniciar essa leitura. Ele começa a leitura e assim que ele começa, ele está sublinhando aqui, e eu já vejo aqui que essa narração vai demorar esse espaço de tempo, de 2 horas e 6 minutos. Enfim, são esses recursos que são disponíveis para a gente utilizar aqui no site. Quero mostrar para vocês agora que a gente pode adicionar a extensão desse site aqui no Google Chrome e utilizar ele para fazer a leitura de todos os sites que nós entrarmos. Então, só colocar natural, reader, extensão. Clique nesse primeiro link que aparece aqui para você. Clique aqui em usar no Chrome. E ele já pergunta, né, se ele pode ler e mudar seus dados em qualquer site e ler o texto falando usando voz sintetizada. A gente coloca adicionar. Ele está verificando aqui para mim. Muito bem. Vamos entrar aqui no site que eu estava lendo naquele momento. Vamos entrar aqui. Estou selecionando uma página, uma parte do texto. E assim que eu termino, olha só o que aparece para mim, esse fonezinho aqui de ouvido. Então eu seleciono aqui o texto, aparece esse fone de ouvido, eu clico e ele abre aqui para mim essa caixinha que eu estou mostrando aqui com o mouse. Se eu deixar da forma como que está, ele vai fazer a leitura dele em inglês. Eu simplesmente faço a escolha do idioma que eu desejo, então eu vou deixar para vocês ouvirem para ver que ele vai traduzir isso aqui em inglês. Eu clico nesse maisinho e eu vou escolher o meu idioma que eu quero. Ouvir, que é em português. Então vou clicar aqui. Ele me dá apenas 2 vozes em português, que é do Daniel e da Maria aqui. Então vou selecionar do Daniel e vou clicar aqui para que ele continue essa leitura. Aqui embaixo eu tenho a opção de velocidade, que eu posso aumentar ou diminuir. Vamos ouvir. DNA, ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade. E ele vai fazendo a leitura por toda a extensão da minha página até o momento que finalizar ou eu interromper aqui. Então, por mais que eu movimente ao longo da página da internet, essa caixinha ela vai acompanhando. E é só você ou acelerar ou aumentar aqui, diminuindo. Você pode tirar a caixinha e deixar com que ele faça a leitura do arquivo, do texto tranquilamente. Então é isso, pessoal.
Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Utilizem esse site para fazer diversos tipos de leituras, de diferentes tipos de arquivos, como eu já mostrei para vocês. Utilizem tanto os arquivos em PDF ou em texto, colando aqui, ou utilizando como uma extensão no Google para ele fazer a leitura da página da web, do seu e-mail, enfim, do que você estiver utilizando aí e precisar que haja a conversão desse texto em um áudio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscrevam no canal e a gente se encontra no meu próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.